Uh, eu vou chamar então agora para fazer a última apresentação a Priscila de Castro Ribeiro. A Priscila é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Mackenzie, com especialização na SPM. Foi responsável pela formação e administração da filial brasileira da multinacional de soluções de software Graphisoft no Brasil, coordenando a implementação BIM em empresas de projeto, incorporadoras e construtoras. Atualmente é gerente de projetos e gerente BIM na 5 Engenharia em São Paulo. Então eu gostaria de convidar a Priscila. Eu tive esses tempos lá em São Paulo falando com ela. Realmente é fantástico assim, as coisas de trabalho que eles estão fazendo lá na 5. E aí ela vai compartilhar com vocês. Eu vejo assim o BIM como uma coisa, eu tô gostando disso, sabe? Realmente as coisas estão caminhando para esse lado. E eu considero que o BIM assim, ele é um efeito catraca. O meu pai sempre fala isso. Que é aquele efeito que quando ele acontece não tem mais como voltar, sabe? Então eu acho que o BIM ele é bem isso. Então eu vou passar a palavra para a Priscila. Muito obrigado a todos aí, então bom evento. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nós estendemos um pouquinho o nosso horário. E eu queria conhecer um pouquinho do público aqui. Quem de vocês aqui é estudante? Por favor, poderia levantar a mão? Estudante de engenharia. Perfeito. Estudantes de arquitetura. Engenheiros de obra. Nossa, show! Estão fora dos seus canteiros. Quem é arquiteto? Perfeito, uma grande maioria. Então nós temos bastante arquitetos aqui. E empresas de construtoras. Perfeito. É para entender um pouquinho de vocês e apresentar. É isso aqui? Eu trouxe um texto para vocês, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certo? Einstein. Então assim, não adianta continuar, que nós não vamos ter produtividade melhor, atuação de projeto melhor, se nós não mudarmos o nosso método de trabalho. Vou falar um pouquinho aqui de alguns aspectos. Vou falar sobre a apresentação da empresa que eu trabalho, vou falar de produtividade um pouco, não é o meu dia a dia, apesar de trabalhar diretamente com planejamento e com a equipe de obra, porque eu penso de um outro formato, vou explicar daqui a pouco o que eu gostaria que fosse. Vou falar sobre o diferencial de BIM, desde quando a gente entrou, usos do BIM, planejamento BIM e um prêmio BIM que a gente obteve. 5 é uma empresa, uma construtora. Começamos com incorporação há alguns anos, não tanto como construtora. Fazemos alguns projetos em parceria com algumas empresas. Não gostamos muito de trabalhar sozinhos, a gente quer mitigar riscos mesmo. Então a gente trabalha com alguns parceiros que eu vou falar aqui. Mas assim como uma construtora, qual é o seu diferencial? A gente tem mão de obra própria. Temos alguns empreiteiros específicos de estrutura, não, mas temos um grande número de funcionários e trabalhamos com a nossa mão de obra própria. Trabalhamos em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nos últimos anos, nós diminuímos muito, porque caiu bastante as obras lá e o pessoal todo está em São Paulo. Aqui só para falar, nós fazemos vários tipos de obra. Como toda construtora, fazemos o que aparece. Fazemos comercial, residencial, hoteleiro, já fizemos até... o que a gente fez? Fez shopping. Fizemos um shopping maravilhoso o ano retrasado. Nossos parceiros, Teixeira Duarte é uma empresa portuguesa, onde nós fizemos residenciais. Todos esses projetos que eu estou apresentando são projetos que nós modelamos BIM dentro do escritório. Como nós somos construtoras, eu não tenho normalmente como contratar os projetistas em BIM. Então, neste caso, a empresa criou o departamento, então nós modelamos BIM internamente. Para quê? Para saber exatamente o que nós precisávamos entender do modelo para poder requisitar o modelo como somos incorporadoras. Trabalhamos com a EZTEC, esse aqui é um projeto de alvenaria estrutural, com a Cirela, com a Ideias Arvos, este aqui o do meio é um projeto com concreto pigmentado, do Isaiah Weinfeld e a Andrade Muretin, e o outro é um residencial de um arquiteto português. Comercial, com 2.000 metros quadrados de laje e 1.000 metros quadrados de laje. Eram obras maiores, hoje a gente está vendo cada vez mais tende a diminuir o volume de metro quadrado em obra. E o shopping. Vamos falar um pouco de produtividade.
eu coloquei esses caras aí logo numa primeira tela. E quando a gente fala de produtividade, a China vem sempre atrás de novos recursos e querendo inovar. Então, eu botei eles aí como uma inspiração. Nós temos que ir atrás exatamente disso. Sobre projetistas e obra em si. O que nós inovamos desde 1960? O que foi a evolução? Ele fala aí num ponto muito específico. Nós melhoramos as nossas obras em segurança de trabalho. Mas será que nós mudamos muito do que foi feito em Brasília para até hoje? Continuamos fazendo algumas formas em loco, continuamos fazendo corte e dobra, às vezes na própria obra. Nós não inovamos isso. O meu sonho é que viesse o bloco todinho feito, com código de barras, só tirasse do caminhão e colocasse dentro do bloco de fundação. Tem que vir pronto, não tem que ficar fazendo essa mão de obra em obra. Sobre produtividade. O trabalhador brasileiro produz em média 1/4 do que o americano produz. No entanto, esse problema não é só do Brasil. Nós temos por falta de investimento, seja por falta de mão de obra qualificada ou, claro, pela baixa demanda na recessão. A construção continua muito atrás de outros setores. Quando o assunto é crescimento e produtividade, nós temos que mudar isso. Panorama mundial. Nos Estados Unidos, a produtividade da indústria da construção caiu metade desde 1960. Empire State Building foi feito em quanto tempo? A nova sede da Apple do Vale do Silício foi inaugurada com 2 anos de atraso e custou $2 bilhões além do orçamento. Poxa, será que a gente está ainda nisso? Temos que errar nisso? Alemanha e Japão, a produtividade quase não teve crescimento. Nos últimos 20 anos, a produtividade caiu 25% na Itália e na França. Quais os motivos para essa queda de produtividade? Alguns, né? A construção civil é um dos setores com mais resistência à implantação de tecnologia. Nós temos que mudar isso, temos que inovar, temos que pensar de forma diferente. Enquanto as outras áreas inovam e alavancam novos negócios, a construção permaneceu estagnada, com trabalhadores do que máquinas. Essa tendência é bastante comum em países onde a mão de obra é barata. Será que a nossa mão de obra é barata hoje? Com tantos processos judiciais que nós temos? Nós temos que mudar isso. Eu falo que muitas das vezes eu queria que a pessoa o peão tivesse de cabô-lavô. Quem sabe de obra sabe que é cabô-lavô? O cara faz a sua tarefa, acabou, vai embora. Mitiga risco dele na obra. Essa era a minha maior intenção. Um dia eu fui na obra, verifiquei que as pessoas estavam jogando. Cheguei lá para a diretora e falei, poxa, mas se às vezes eles perdem aquele tempo, ficar jogando um pouquinho, será que nós não podemos fazer tarefa cumprida, tarefa dada, tchau, pode ir embora? Às vezes o sindicato não ajuda muito, né? Em muitos países, no entanto, os custos dos trabalhistas podem estimular as empresas a substituir os trabalhadores. Eu ainda acredito numa industrialização. Temos que mudar isso. Como mudar essa situação? É preciso pensar em longo prazo. Não é da noite para o dia que isso vai mudar. Isso vai mudar no nosso formato de projetar, no nosso formato de passar para o cliente o que nós vamos fazer, para que isso possa realmente estar no canteiro de obras. Depois de um tempo, a melhoria da produtividade serão claramente percebidas pelo fluxo financeiro. Planejamento é essencial. A China teve um destaque quanto ao assunto de investimento em tecnologia. Ela está preparada, ela precisa estar preparada. Então, assim, com relação a materiais, eficiência, construções modulares, eles fizeram um trabalho, um edifício de 57 andares em 19 dias. Ele nasceu em um dia de projeto, em um ano de projeto? Nunca. Ele teve projeto, ele teve planejamento, ele teve preparação de compras de suprimentos para poder estar tudo preparado, a industrialização, para fazer uma montagem em obra. No Brasil, aos poucos, a construção se mostra mais aberta à tecnologia. Vamos abrir, vamos evoluir, nós estamos aí para isso. A maneira diferente de construir, as empresas apontam nisso começo que destacar no mercado. No entanto, o medo da nova recessão e economia continuam restringindo o investimento em inovação. Às vezes, um pouquinho, passo a passo, não precisa fazer tudo de uma vez. Mas se você começar, amanhã você está melhor, você está melhor, você está melhor. Você está vendo a Pauluse? Ela teve um crescimento. Ela foi passo a passo. Tecnologia, utilização de equipamentos modernos. Eu outro dia fui na obra e vi o pessoal esticando linha para marcar o canteiro. Eu falei assim, gente, eu tô louca para ver uma estação total, que eu venho com meu celular, ela faz pi, 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 pi,
marcou o ponto. Aí virou engenheiro para ela, mas eu não confio, eu não sei, eu vou esticar a linha ainda. Falei, ué, nós experimentamos, nós evoluímos, será que as máquinas de estacas não vão estar preparadas para poder estar com o computador ligado dentro do escritório e ela vai com um posicionamento georreferenciado e marcar exatamente o ponto? Existe a tecnologia, vamos investir, tá aí, nós temos que utilizar. Mas há essa resistência, mas também nós temos que estar ali abertos a experimentar. Desafio. Nós estamos falando, eu falo da construção, ela é feita por pessoas. Não importa em que nível, todos nós somos pessoas. Nós temos que investir nas pessoas. E treinamento, seja ele de qualquer nível, é básico. É educação, nós temos que evoluir as pessoas. Hoje mesmo, eu vejo quando eu vou na obra, todo mundo está com o seu celular. Será que ele está usando do jeito correto? Será que realmente essa aplicação para ele não é o essencial? Não só ficar mandando mensagem ou recebendo telefonema, ou correndo um risco de não estar prestando atenção em alguma coisa? Vamos ser produtivos com a tecnologia. Vamos investir em treinamento com os nossos funcionários. 4 itens importantes. Planejamento, gestão efetiva dos processos produtivos. Gestão é tudo. Se nós hoje temos que ser mais competitivos para poder pegar a obra, para poder manter a nossa equipe, nós temos que fazer uma gestão melhor. Empregos de nova tecnologia e qualificação dos profissionais. Como o conceito BIM pode ajudar na produtividade? Esse aqui eu coloquei um quadro que eu fiz uma pesquisa no escritório. O que nós, desde 2011, quando eu entrei no escritório, melhoramos para a empresa? Aí aqui foram alguns pontos levantados. Projeto, assertividade, visualização, transparência com o cliente. Tem valor isso? Claro, eu sou honesta, eu mostro para ele, estou atrasada. Vou recuperar. Porque nenhuma obra é 100% perfeita. Ontem mesmo, saindo do escritório, estava todo mundo discutindo problema com aço. Não tem aço. E aí, como é que faz? Como é que põe aço na obra? Como é que o meu contrato tem data de finalização? Como é que eu fico posicionado a isso? Este é o nosso mercado. Importância do departamento BIM. Apoio ao departamento de suprimentos. Apoio à equipe de obra. Hoje, o meu engenheiro espera o meu quantitativo para ele fazer reorçamento. O departamento BIM não consegue atuar num primeiro momento junto ao orçamento. Eu não consigo levantar quantitativos para a equipe de orçamento. Eu levanto para a equipe de engenharia do reorçamento. O que eu faço com a equipe de orçamento? Eu faço o meu planejamento, porque nós modelamos internamente. Como o conceito BIM pode ajudar na produtividade? Aqui são alguns pontos para cada uma das áreas: planejamento, projeto, construção e operação. Os usos do BIM é enorme. Outra coisa, não acho que a gente vai pegar o conceito BIM, entra uma vaca e sai uma linguiça. Nunca. O conceito BIM passa por pedaços. Escolha aquilo que você quer fazer. Foque naquilo e vá atingir aquele objetivo. Quanto daquele objetivo atingir? Atingir 80%? Vou adicionar mais um. A gente não entrou no escritório falando assim, a partir de agora todo mundo muda o fluxo de trabalho. É impossível. Não dá para ser goela abaixo. Tem que ser colaborativo. Todo mundo tem que trabalhar pró um ao outro. Participação em porcentagem das empresas na utilização do BIM. O BIM, como a Maria Angélica falou, é de 74%. Se é um procedimento de construção virtual, o que nós estamos esperando? Vamos construir para achar os problemas antes. Vamos parar de deixar o engenheiro da obra achar a solução. Eu trabalho com projeto, eu sou gerente de projeto. Meu Deus, todos os problemas são projeto. É impressionante. Mas será que a gente não pode antecipar? Não pode trazer essa responsabilidade para o projetista? Desempenho está aí para isso. Ele é responsabilidade também do arquiteto, também do especificador. Eu sempre digo, especificou uma cerâmica, é responsabilidade do arquiteto, compra cerâmica, não troca. Está no valor, está no custo, está na fabricação, compra. Não foi descontinuada? Vamos lá. Diferencial do BIM, escolha aquilo que você quer fazer e vá para os seus objetivos. Estar em BIM, fazer BIM é uma escolha. Ninguém é obrigado, eu digo são para poucos, aqueles que abrem as portas e entram. Quem não quer, vai continuar esperando, não vai evoluir. E eu digo, cada um tem o que merece. Então, não se preocupa.
Diferencial do BIM, construção virtual, melhoria da eficiência de suprimentos, agilidade no planejamento da obra, mitigação de riscos. Hoje o risco está todo em quem pode pagar. Na construtora, no incorporador. Nós temos que mitigar esse risco. Transparência de informações entre contratantes e contratado. É essencial. O meu cliente que me cobra por prazo, que cuida dos meus custos, está lá olhando tudo. Cumplicidade dos departamentos. Não passa batata quente e levanta a mão. Faz parte de todo mundo, é uma empresa. Usos do BIM. Olha lá, passo a passo. Por isso que eu ponho uma escada. Ela não é simples, mas vamos escalonando, ponto a ponto. Estudo de vizinhos. Planejamento. Ó. Isso aqui é estudo de vizinhos. Uma obra de 750 metros quadrados de terreno, 10 mil metros quadrados de obra. A Procuradoria do Estado estava ali do lado. É a Associação Paulista de Medicina. A gente antecipou patologia, fez estudo de equipamentos, mostrou para ele a intervenção que a gente ia ter no vizinho. Ele é leigo, ele era médico. Como é que eu vou apresentar isso? Apresentamos via modelo. Plano de ataque em obra. Otimização de cubeta. Onde eu ia utilizar a cubeta que eu não ficasse pagando aluguel a troco do nada. A gente dividiu os segmentos, fez o planejamento da obra. E a gente sempre diz, demora um pouco mais de tempo planejando, para que você possa executar aquilo que você planejou. Use como um norte orientativo. Plano de ataque de fundação. Meu diretor não gosta que eu fique mostrando fundação, mas eu gosto. É o sapato da obra. Eu gosto de ver fundação em todos os lados, inclusive com intervenção com o vizinho. Os tirantes vão encontrar com o vizinho, vai estar lá entrando dentro de um perfil, e já ouvi vários projetistas de fundação. Não se preocupa, Priscila, lá eu inclino um pouquinho mais, um pouquinho menos e não vai bater em nada. Falei, poxa, mas custa fazer projeto direito? O documento é usado para processo, qualquer problema está no documento. Coloca a informação correta. Locação de balancinhos. Eu vou reforçar a estrutura lá em cima, então me mostra a obra onde é que você precisa do balancinho. Ninguém dá muita atenção nisso, mas é o dia a dia de todo mundo. Quando você vai contratar um balancinho, ele pode ficar mais caro ou mais barato, seja eficiente. Intervenção de equipamentos, gruas e cremalheiras. Esta obra viabilizou entrar uma grua porque nós dividimos valores e nós apresentamos isso ao cliente. Olha, vai para a metálica e vai para o concreto, vai para a forma deslizante, nesse caso, acho que era. Então, assim, nós apresentamos para o cliente desta forma, ele conseguiu entender, ficou claro. E eu vou mostrar depois, até na animação, a otimização da grua. Canteiro. Toda concorrência que a gente entra, eu tenho que apresentar o canteiro. O canteiro é apresentado assim. A área de convivência e os ensacados e tudo mais. Questionamento de obra. Que obra não tem dúvida? Todas as obras têm, mas vai lá e cota. Usa a eficiência do modelo para você poder trabalhar. Detecção. Instalações. Impossível um projeto estar 100% compatibilizado e pronto. Então, eu faço projeto, eu sei o que acontece. São muitos desenhos, muitas revisões e algumas coisas às vezes passam. Então, tá aí o modelo para mostrar que a gente tem que ser mais eficiente. Isso aqui foi no shopping, onde eu tinha uma cobertura metálica que ia estar fazendo fechamento, inclusive é da Medabil, que construiu essa cobertura, e eles queriam, para garantir a estanqueidade da cobertura, eu precisava de todos os vãos fechados. E olha como estava meu projeto. Não. Fizemos toda a avaliação, arrumamos e foi garantido toda a furação. Eu não ia pegar isso em 2D nunca. Isso aqui é uma apresentação, um vídeo que a gente demonstra que para fazer BIM, a gente tem que construir virtualmente e desconstruir. Como assim, Priscila? As coisas são entidades únicas. Impermeabilização é uma coisa à parte. Ela é um modelo de impermeabilização. Estrutura é disciplina de estrutura. Fachada, eu contrato uma equipe específica de fachada. Então, eu deconstruo, eu desmonto. Então, ao mesmo tempo que eu falo que eu construo virtualmente, eu desmonto. Este aí é um projeto que é exatamente o nosso procedimento de impermeabilização, que é onde eu compro o metro quadrado da impermeabilização pelo modelo. Tá lá. Fica claro, não tem dúvida para nenhum deles na hora de fazer um mapa de cotação. Aqui é alguma apresentação do modelo em si para a obra, o que é alvenaria de 9, 14 e 19. Agora eu vou tentar usar assim, virtualmente, para que eles possam na obra verificar. O modelo por inteiro, inclusive embasamento, quantidades de contrapiso, de forro,
Aqui é a nossa, onde eu separo o que é mão de obra e o que é material. Isso aqui é muito importante na hora da contratação. Se vocês olharem aqui, é uma planilha de Excel, onde eu vou lá e coloco cada parede tem o seu critério de vão. Se ele tiver mais que 2 metros quadrados, eu pago metade. Se ele tiver mais que 4 metros quadrados, eu desconto tudo. Se tiver menos, eu pago inteira. São Paulo funciona assim, é o critério da construtora. Cada um pode ter o seu. Se eu vou contratar fachada, eu vou pagar faixa. Então, eu tenho que ir lá no meu modelo e colocar A, código A. Eu sei que ali, em vez de eu pegar metro quadrado, eu vou buscar informação de metro linear. Aqui são mais algumas tabelas. Este aqui foi um empreendimento enorme que a gente fez toda a compra de granito. Bite, soleira, saias, bancadas, frontão. Só que aí eram 5 andares, cada prédio era diferente um do outro e foi desenvolvido todo o modelo baseado para compra. Acho que precisa dar play aí. Isso aqui é o seguinte, eu vou mostrar depois para vocês se der tempo, que hoje o nosso BIM vai para a obra. Não adianta a informação do modelo estar no escritório, ele tem que estar na mão de quem vai usar. Nós desenvolvemos um tablet com todo o projeto 2D, todos os projetos 2D e com todos os modelos. Para quê? Para a pessoa chegar lá, na hora de uma contratação ou na hora de uma dúvida, ele tira a dúvida via modelo. Então aqui ele mostra uma planta, que é um PDF, em cima do modelo. Planejamento. Preparação. Se eu não me planejar, suprimentos não vai comprar, não vai estar dizendo o que eu preciso, não vou ter a minha antecedência e não vou solicitar para a obra conforme a minha necessidade. Então, assim, é uma preparação. Acorda, planejamento tem que ser feito antes. Não dá para você tocar uma obra sem planejamento. Vantagens. Modelo 4D acompanha. Eu vou mostrar no final um resultado do como que era antes sem BIM e o que aconteceu com o BIM. Antes o engenheiro tocava, o escritório sabia, dava umas broncas, mas não sabia onde que poderia estar o problema. Hoje não, a gente fica em cima deles. Então o que acontece? Eles fazem aquilo que está demarcado para fazer. Caminho crítico é acompanhado sempre, de uma forma assim, não desliza aqui. Todo mundo toca muito bem estrutura, mas na hora que pegar as outras atividades, sempre deixa escorregar. Acompanhamento físico-financeiro, transparência com o cliente. A gente não tem história de não mostrar o que está acontecendo. A gente mostra. Leva umas pancadas e fala, vai dar certo, não se preocupe. Estamos trabalhando nessa atividade para atender a sua necessidade. Não tem dúvida, não temos problema de levantamento de quantitativo. Claro, mudou o escopo? Não tenho o que dizer, mudou o quantitativo. Não tenho o que falar. O modelo esclarece as dúvidas. Não vamos deixar dúvida, não deixa interpretação 2D entender. Apresenta, mostra em 3D. Não tem, no BIM, no modelo 3D, eu não tenho uma interpretação, eu visualizo. Aqui a parte de cronograma, mais linha de balanço. Hoje, nossos planejamentos são todos feitos assim. Ele é feito o cronograma e é também feito linha de balanço. Mas na hora da apresentação para todo mundo, ele é feito desta maneira. É o previsto e realizado em modelo. E aí é setorizado o que está acontecendo em cada uma delas, das torres ou de atividades. Você dá um play para mim, por favor? Isso aqui, o que eu faço? Eu mostro para vocês o que é um cronograma linkado ao modelo. Não tem mágica, é simples. Eu pego as datas que estão no meu cronograma, na minha atividade, e linko com aquele setor do meu modelo. E aí eu dou play, ele roda me mostrando o que vai acontecer na minha sequência. Então aí ele está levando para o Syncro, importando um arquivo IFC, que pode ser de qualquer plataforma. Ele vai trazer para dentro do software e vai linkar. Aqui ele primeiro pegou o modelo 3D, depois ele vai linkar com o Project, vai importar o Project. E vai linkar um com o outro. A expertise está onde? Desculpa, está na equipe de engenharia. Está na equipe que vai dizer as datas que ela vai fazer aquela atividade. É o ciclo de 5 dias, é um ciclo de 7 dias, eu vou trabalhar com sábado, não vou trabalhar com sábado. Coloca o calendário correto, verifica a sua necessidade. Poxa, eu vou ter que dividir a minha fachada em 2 etapas, porque eu tenho que ganhar tempo. É um ganho, não é ganho? Então, um cronograma ele não necessariamente precisa ser só um. Você pode fazer vários testes para verificar se daquele planejamento é o mais assertivo. Este é o ganho. Antes,
Não adianta estar com a equipe de obra parada porque não planejei aquilo. Aí é o modelo rodando e aí você vai vendo o que está acontecendo. Embaixo está a data, tá vendo? Então a data ele está rolando, está visualizando na data que ele disse que aquilo lá ia acontecer. Muitas das vezes, quando eu entrei no começo, ninguém planejava muito embasamento. Só o caminho crítico. Eu falei, gente, peraí, chega no final, o grande problema vira crítico, é embasamento. Trabalha antes, traz esse problema para todo mundo. Este aqui é um planejamento que é aquele projeto de concreto colorido, que a gente fez tanto a escavação como a fundação. Isto é apresentado para o meu cliente. Então aqui estão as datas, aí estão os tirantes, como é que ia ser o trabalho de remoção de terra. Nesse caso, acho que foram tirados 50 caminhões por dia. Era um grande número. E era na Vila Madalena, não necessariamente dava para tirar tanto, não tinha como deixar os caminhões lá parados. O projeto de fundação. As semanas, que também é importante, que não necessariamente... Nesse caso, a gente já ganhou a obra. Quando vocês estão vendo aí colorido, verde, vermelho e azul, era a otimização da grua. A grua tinha que estar naquele prédio, por isso que ele estava verde, ela estava recebendo a grua. O azul, quando é que ela ia mudar? E aí o vermelho, onde ela não podia estar sendo utilizada. Essas outras cores são serviços internos. No nosso macrofluxo, eu não tenho como mostrar onde é que está um encunhamento, onde é que está a minha aprumada hidráulica. Então, eu coloco uma zona e digo que aquele serviço está acontecendo naquele pavimento, naquela torre. Tá? E fica claro, não tem dúvida. O diretor pega isso aqui e faz uma avaliação. Está muito rápido, está muito devagar, o que eu posso melhorar ou dar os seus pitecos, porque eles sempre vão dar. Faz parte. Previsão. Isso aqui também é entregue e colocado na obra. A previsão de todo o mês, o que está acontecendo. Previsto e realizado. É onde a gente cobra a obra. Não tem como. Não adianta você planejar e largar. Preciso que dê o play, por favor. Esse aqui eu coloquei em filme. Normalmente a gente coloca em slides tudo separadinhos. É o baseline e o realizado, com as datas reais. Vocês vão ver uma coisa bem engraçada, de repente ele começa a dar umas esticadas. O que aconteceu? Por decisão da empresa foi colocada uma grua. O cliente precisava ganhar 1 mês de obra. Então, foi colocada a grua. E aí o que aconteceu com os outros serviços? Ó, você vai ver no momento que até ele vai acertar e a gente manteve o meta-obra. Então ele apresenta todos os serviços. Porque isso é uma outra coisa. Se você antecipar, se você for rápido demais, você não pode esquecer de trazer suprimento junto. Se você for devagar demais, o que você pode fazer para melhorar? Então, dos dois lados, o certo, o bom é sempre você tentar manter a porcentagem ou aquela atividade que você precisa fazer naquele mês. Mas não necessariamente isso acontece, né? Todo mundo sabe. Obra é obra. Aqui é um acompanhamento físico-financeiro. A gente mostra aqui o andamento do vermelho e do azul, a curva S mensal da obra, prevista e realizada. Neste outro, é a mesma obra, tá? Eu mostro que a gente puxou essa curva acumulada e a gente puxou essa obra, tá vendo? Ela começou a dar resultado depois que a gente colocou a grua, para ela entregar com 1 mês antes do prazo contratual. Isso é combinado com o incorporador. Você quer isso, então nós vamos ter que fazer alguma ação, senão eu não vou conseguir fazer. A gente tinha falado, até a Maria Angélica colocou, o que você ia falar de produtividade e mostrar alguma coisa de custos. O que o BIM pode ajudar? De 21 itens orçados foram levantados pelo BIM. Desses 21 itens, 6 trouxeram estouro, que acontece, não necessariamente, não é por causa do BIM, mas trouxeram estouro. 15 deles encontraram valores menores que 1, que esses itens correspondiam a 44,71%, e nesses itens nós obtivemos 13,43% de economia. Tá? A gente quis mostrar isso porque a gente faz... Cada obra tem um ponto específico. Não quer dizer que eu modele tudo de todas as obras. Das obras mais complexas eu modelo. Eu modelo, às vezes, pintura. Como é que eu pego pintura? Eu coloco um código numa parede que tem revestimento e chamo pintura e quantifico essa pintura para poder fazer a compra de suprimentos. E aqui a gente faz a avaliação de custo, o quanto ela custou e o quanto foi orçado. As nossas reuniões de planejamento, que é apresentado o BIM o tempo inteiro,
Nessa aqui é a primeira, essa obra aqui de cima, para vocês terem uma ideia, o previsto era essa parede de diafragma. Foi encontrado rocha. O que aconteceu quando foi encontrado rocha? Desmonte de rocha. Essa obra demorou 6 meses a mais na fundação, onde o cliente nos colocou num checkmate que a gente precisava entregar. Graças a Deus o contrato estava bem escrito, que a nossa data de contratação ia ser a partir da última sapata. Então nós estávamos bem, só que a gente tinha que atender o cliente. Então a gente fez um trabalho em conjunto e conseguimos entregar no prazo que ele precisava. Ele não teve um problema judicial na entrega do apartamento. Obras antes do BIM. Vocês verem todos os pontos vermelhinhos aqui são os replanejamentos. Replanejamento é, seja para maior ou para menor, replanejamento. Algum problema teve. E aqui, ó, depois do BIM. São obras reais. Obras que a gente até tira da própria PL que faz pra gente o planejamento, que nos controla como físico-financeiro, e tá aí o real. Então, eles sempre dizem que depois que a gente teve o BIM dentro da construtora, nós melhoramos as nossas assertividades. Nós trouxemos a engenharia, o canteiro de obras para dentro do escritório, trabalhamos melhor e devolvemos para ele, em conjunto. Não foi só um departamento ou só um. BIM é feito por pessoas, depende de todo mundo. Uma coisa que nós entramos aqui é BIM na concorrência. Eu falei que eu fazia concorrência junto, porque estávamos lá com a equipe parada, a gente não queria dispensar ninguém na recessão, então conforme entrou a concorrência, a gente começou a fazer BIM na concorrência. Isso aqui foi a cidade de Matarazzo que nós entramos. Nós perdemos essa obra. Por que vocês perderam? Por causa de 2 meses de obra que a gente falou que não iria cumprir o prazo que eles queriam. A gerenciadora estava demorando, não conseguimos fechar no prazo que ela queria e nós somos honestos, falamos assim, nós vamos fazer essa obra neste tempo. Em menos que esse período nós não conseguimos. Hoje a obra está atrasada. A gente controla ela de longe. Mas não tem mais o que dizer, né? Então eu até às vezes falo para o Paulo, que é o nosso diretor, a gente tem um problema, nós somos honestos demais, porque em BIM não tem como eu ficar enganando. Se o cara quiser lá ver o meu cronograma e ver qual que é o meu ciclo, ele vai ver. Então essa aqui é uma obra que, por incrível que pareça, isso aqui foi modelada no escritório. Pegamos todas as pranchas de estrutura, modelamos. Priscila, você vai no requisito ponto a ponto se a viga é V35A, V35C. Não, eu falo para a menina, não pensa no nome da viga, faz a viga no tamanho certo, mas faz a viga, para que a gente possa mostrar em planejamento. Depois que eu ganho a obra, que é esse outro caso, que esse aqui também foi o de concorrência, é um projeto da Vitacom com a Heinz, nós ganhamos a construção da obra. Depois que ele entrou, ele é atualizado o modelo. Eu cheguei a fazer este modelo de estrutura 5 vezes. Por quê? Porque é claro que cada vez ele tinha uma variação de volume e nós brigávamos com o projetista. Porque quem contratou foi a Heinz, a Vitacom. Quem vai executar somos nós. PMG, valor de volume cúbico contratado, eles não querem nem saber. E aí tinham vários pontos, que de uma versão para outra eram 200 metros cúbicos de diferença. Nós não vamos aceitar. Arruma o projeto, volta para o projeto. E isso, o BIM foi muito claro. Aonde estavam os problemas? Se você tinha uma viga de fachada de 80 centímetros, de repente você passa para 1,80 m, tá aí o problema. Você passou de uma laje de 18 centímetros para 35 centímetros, tá aí o problema. E aí a gente foi trabalhando como projetista para que ele chegasse no ponto que a gente queria. Claro, sem mexer qualidade, não tem como discutir qualidade. Esse aqui então, só para vocês entenderem, tá aqui ó, o nosso macrofluxo que está acontecendo com as atividades que estão lá dentro. Este aqui foi o modelo de concorrência, que eu acho ótimo, acho muito explicativo para quem está vendo. Quando a gente ganhou essa obra, a primeira pergunta que a equipe da Heinz fez para mim foi: vocês vão modelar tudo em BIM? Aí eu falei assim, sim, nós vamos modelar tudo em BIM porque é o padrão da empresa, inclusive instalações. E aí dentro do escritório nós estamos modelando as instalações. E por último, pela nossa persistência, porque eu digo que BIM é persistência também, nada vem fácil, ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros e chega em primeiro se não cair, não levantar, não tentar de novo, não desistir, não pingar. Nós ganhamos o Master Imobiliário pelo Shopping, onde foi todo contratado em BIM, e ganhamos também por um dos empreendimentos que a gente apresentou os resultados, mostrando o que a gente trabalhava com o ciclo todo da empresa dentro de BIM.
E como eu digo que BIM é feito por pessoas, aqui são as pessoas falando um pouco de BIM. Este shopping foi o primeiro shopping que nós contratamos todos os projetistas em BIM. Nós trabalhamos a integração desses agentes. Então foi um desafio e foi fantástico. Quando você via o modelo vindo dos projetistas, modelado por eles, projetado por eles, com a responsabilidade da informação lá diretamente, integrado, todo mundo junto, era brilhante. Facilitou o trabalho de campo, facilitou o trabalho de orçamento, facilitou o trabalho de planejamento e deixou claro para o incorporador o que ele estava comprando. Se não existisse o modelo, o impacto que a gente teria de dutos, tubulações, uma interferindo na outra, parede, enfim, de todos os detalhes. Então você enxergar isso antes, facilitou 100%. Essa parte de instalações, ela tem muita interferência. Então foi uma ferramenta que me facilitou enormemente, porque você conseguia quebrar a resistência dos empreiteiros, mostrando no BIM aonde estava o erro. E isso foi maravilhoso, porque não tinha, na verdade, discussão. Os fornecedores que vieram, que foram escolhidos como parceiros, também ajudaram a gente a montar esse planejamento. Então, foi feito a 20 mãos o planejamento. Por isso, do sucesso. A gente enxergou tudo muito antes. Então, a gente tem um conhecimento maior, mais complexo, agregado a todo mundo antes daquilo acontecer. É um ganho que é difícil mensurar, assim, para quem viveu já a experiência, é incrível. Esse trabalho evitou que se tivesse um acréscimo de aditivos e o benefício que se tem no final, eu acho que é enorme. Uma coisa muito importante que eu digo das pessoas, é aquela pessoa que falou por último, que era o engenheiro de instalações, ele ficou com a gente desde o momento em que nasceu o shopping, ele fez o canteiro, a parte elétrica, e foi ele que acompanhou as instaladoras. Então, quando a empresa chegava de instalação, colocava um duto de ar-condicionado no lugar errado, ou que ele não media, ou que tinha algum problema, ele ia fazer a medição, ele olhava lá, olha, tá errado, cota no BIM, verifica, ele mandava retirar o duto, mandava colocar e falou assim, eu não vou pagar nada, porque você não olhou o modelo. Depois de 4 vezes que eles fizeram isso, eles pararam. Falaram assim, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Vamos seguir o que estava no projeto, não o que é mais fácil na obra, para que a gente não tenha problema. Então, assim, isso aí foi feito em 2014. O ganho dele foi, ele acompanhou tudo, e ele já tinha feito 11 shoppings. Qual foi o maior benefício? Ele não estava com a instaladora gerando problema para ele, ele estava dando a solução. Faça o que está no projeto. Se todo mundo pensou antes, no ar-condicionado não é agora aqui, 40 graus, que a gente vai tomar uma decisão melhor. Então, isso que eu acho importante. Falar sobre BIM é falar sobre nem futuro. O futuro de BIM já foi. É falar que nós temos que mudar, por isso que está aqui. Não vamos deixar para amanhã, faz parte dele agora. No tema que eles falaram, facilitou, foi cada um falou sozinho. Assim, gente, se a gente tem tanto problema, por que não facilitar? Obrigada. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim das nossas palestras com essa apresentação que dá gosto de ver. Para quem acompanhou a trajetória das 5 implantando o BIM, como eu acompanhei, é muito gratificante ver o quanto eles já tiram benefícios e tem servido de exemplo para muitas empresas. Nós tivemos aqui nesse dia uma ligação de 2 coisas que são irmãs siamesas, que é a tecnologia e a gestão. A Paulúzia quis trazer aqui os aspectos de desempenho que envolvem tecnologia, o desempenho térmico, a vida útil, as questões de desempenho que o Marcos Daniel colocou, as normas técnicas, mas nada disso acontece também se a gente não mudar a nossa postura diante de mecanismos de gestão modernos que a tecnologia também da informação está nos disponibilizando. Então, juntando essas 2 coisas, eu costumo dizer, tecnologia e gestão são 2 coisas indissociáveis, E o que nós pudemos ver aqui hoje
é como a gente pode tirar proveito disso com conhecimento. A indústria da construção civil sempre foi conhecida como uma indústria intensiva em mão de obra, eu sempre contestei isso, desde os tempos que eu fazia mestrado aqui no Rio Grande do Sul, quando fiz o trabalho de mestrado na área de produtividade, porque ela não é só intensiva em mão de obra, ela é principalmente intensiva em conhecimento. Enquanto a gente ficar se dizendo um setor que só emprega mão de obra, a gente não vai evoluir. Nós somos intensivos em tecnologia e conhecimento. Então, com isso, a gente vai partir aqui para o encerramento, e nesse encerramento, até devido ao adiantado da hora, nós vamos ter um mecanismo aqui de conversa com os palestrantes, que nós vamos convidar para, após o Juan fazer o encerramento, para virem aqui para cima e convidar quem quiser conversar e perguntar para os palestrantes, subir aqui também após a gente fazer a finalização aqui com o Juan. Juan? Só agradecer, então, a presença de vocês. A gente ficou bem contente mesmo com todo o prestígio, na verdade, porque aquilo que o Renan falou no início, a gente postou esse evento no Facebook, dia tal, a Pauluse vai estar no teatro fazendo um evento sobre enorme desempenho, a gente não divulgou nenhuma palestra, e em 2 semanas 625 pessoas se inscreveram. Isso é uma aposta, né, de que as pessoas confiam no que a gente está fazendo, e a gente esforçou ao máximo para retribuir tudo isso. Espero que tenham gostado. A gente vai convidar depois para vocês virem aqui, conversarem conosco, ali fora também. Eu só queria chamar toda a nossa equipe aqui para a gente tirar uma foto, tá? Todo mundo que participou nesse projeto do All-in-One, por favor, o fotógrafo, se está por aí, se puder tirar uma foto ali, porque do último evento a gente também não conseguiu fazer direito, então isso eu queria deixar registrado. Aproveitar para divulgar aqui uma palestra, um evento que está sendo feito lá em Lajeado, que vai acontecer agora quinta-feira, né? Eu vou ir nesse evento. O Fábio Vilas Boas, que comentou aqui, ele vai fazer uma apresentação lá bem legal. Quem tiver interesse, se inscreva. É só 1h30 daqui de Porto Alegre, então é bem fácil, né? De resto, eu agradeço muito, espero que a gente tenha correspondido à expectativa e vamos aguardar mais novidades. Muito obrigado, valeu. Claro, sim. Calma. Vamos convidar os palestrantes que participaram do evento, por favor, para se juntar a nós, para tirar essa foto também. E a gente vai ficar aqui disponível para essa conversa, tá bom? Muito obrigado. Agora sim.